Olá, amigos do canal Monarquia Livres, estamos ao vivo, diretamente do YouTube para todo o Brasil, em mais uma live. E hoje nós vamos falar, logicamente, da crise, nós vamos abordar todos os aspectos dessa paralisação que está tomando conta de todo o Brasil. Evidentemente que nós não estamos apoiando este governo. Portanto, é uma paralisação que nós concordamos. Apenas nós temos que olhar os aspectos mais importantes, que é o direito das pessoas de ir e vir e sem depredação de patrimônio, coisa que tem acontecido nesse protesto. Não vamos, vou colocar aí um pano, uma, uma questão de que está tudo maravilhoso, vamos pensar assim, não tem nenhum problema, está tudo certo, está tudo pacífico. Não está. À medida que as pessoas têm o direito de ir e vir, têm o direito de até mesmo trabalhar e furar a greve ou a paralisação, nós temos que respeitar as pessoas. Se a pessoa não quer participar, tudo bem, mas alguns grevistas estão pressionando e até mesmo depredando veículos. Isso nós não concordamos. Fora isso, tudo certo, não tem problema nenhum a greve ou paralisação, como queiram, tem que prosseguir para pressionar o governo a mudar a política da alta dos combustíveis. Essa é a greve, não é derrubar o governo o objetivo dessa paralisação, mas sim protestar contra o aumento dos combustíveis. Agora, se essas pessoas estão fazendo a paralisação para derrubar o governo, já é um outro propósito, é um outro objetivo, e aí será natural que o governo reaja quanto a isso, né? Ninguém quer perder o comando do país, infelizmente. A República, como é uma praça de negócios e como tem muito poder no governo federal e rola muito dinheiro, evidentemente que eles não querem largar do osso, porque se fosse um governo mínimo, onde não tivesse salários, onde se resolvesse poucas coisas, não teria problema nenhum. Aliás, não teria o caos que está, não seria esse caos. Então, veja, pessoal, o excesso de poder e o excesso de dinheiro que tem em Brasília, que tem o governo federal, é que provoca a crise. Esse excesso de atribuições do Estado, esse inchaço do Estado, é que provoca essa crise. Porque se fosse deixado para a sociedade naturalmente resolver os seus problemas, resolver o caso de infraestrutura, desenvolvimento, administração e regulamentação dos preços, jamais teríamos chegado a esse ponto. Aliás, o governo nem estaria participando, porque certamente, num governo descentralizado, a Petrobras não seria do governo, seria de uma empresa qualquer, e ela teria que agir em relação às forças do Estado. Teria uma concorrência, você teria várias empresas concorrendo para oferecer o melhor preço dos combustíveis. Como só tem a Petrobras como potência majoritária, porque as pessoas que participam no mercado de combustíveis no Brasil são parceiros da Petrobras ou têm uma participação muito mínima, não fazem cócegas, né? E não conseguem influenciar no preço, não cria uma concorrência. Portanto, o problema da crise é exatamente essa estrutura de poder e esse mercado fechado. Por isso que a Petrobras está nessa crise ferrenha, está sendo saqueada, está sendo mal administrada, e o governo está usando a Petrobras para tampar os rombos
que o PT fez, o PT, o PSDB, o PMDB, todos os partidos políticos desde 1889. Não pense você que essa crise é para tampar o rombo porque o PT fez, não. É que o sistema republicano assumiu o comando do país e adotou uma cultura política que trouxe todo esse problema. Foi uma cultura política implantada em 89 e que desembocou nessa crise. Assim como foi em 64. Então não é particularmente uma crise do PT, é uma crise sistêmica, aliás, né? É a crise, então é sistêmica. Então veja, pessoal, quando você trabalha com um Estado mínimo, um Estado onde as pessoas é que fazem, a sociedade é que faz, e o Estado ele cuida apenas dos interesses do Brasil lá fora, um pouco da defesa do território, você tem menos problemas, porque a sociedade passa a regular isso. Né? Então, hoje nós temos uma infraestrutura deficitária voltada para o voto. Por que, que os caminhoneiros hoje conseguem parar o país? Porque toda a estrutura viária do país está controlando absolutamente tudo, porque não existe uma ferrovia ou um transporte de navios, de balsas, para fazer concorrência exatamente ao sistema rodoviário, né, ao sistema de transportes por caminhão, por automóveis. Então, eles ficam com 90% do escoamento da produção, da logística. E quando eles entram em greve, isso se torna, evidentemente, uma arma para sindicatos ganharem espaço no governo e ganharem alguma vantagem lá na frente. Justificar votos, justificar um conflito, às vezes, que não existe, porque se fosse o PT, certamente o sindicato não teria entrado no meio, né? Estaria aceitando 5, 6, 7, 10 reais o litro e não reclamando. Por quê? Eles estariam recebendo dinheiro do governo aí, como sempre receberam, imposto sindical lá em cima, entre outras vantagens. Agora, existe dentro das pessoas, dentro do ser humano, um limite também para o egoísmo. Quando você vê realmente as pessoas chegarem ao desespero, como chegou a toda a classe de caminhoneiros. Então, a paralisação dos caminhoneiros é justa para brigar por um preço melhor. Mas o brasileiro está à mercê disso. Então você tem hospitais parados, você tem escolas paradas, você tem a vida das pessoas paradas. Você não vê mais gente na rua, tá um deserto aqui próximo à minha casa. Você não vê um carro passando na rua, você não vê um barulho de carro. Por quê? Porque ninguém mais tem combustível. Ninguém mais consegue ir passear, ir fazer compras, ir trabalhar. Está todo mundo em casa porque muita gente precisa do transporte coletivo, o transporte ao seu próprio carro para ir trabalhar. Nem isso o cara está conseguindo. Ou o cara vai de bicicleta ou vai a pé. Só tem essa alternativa. E o brasileiro não tem hábito de andar de bicicleta e andar a pé. Não toda a sociedade, parte da sociedade tem, mas se você pegar países desenvolvidos, praticamente mais da metade da população usa bicicleta ou ela usa ou ela vai a pé, né? Ou usa o transporte público, né? Coletivo, né?
O brasileiro usa muito transporte individual. E agora, com o Uber, é uma outra situação. Hoje não tem nenhum Uber circulando. Por quê? Porque falta gasolina para poder prestar o serviço. Então, veja, pessoal, como uma coisa está difícil, né? Então, nós somos a favor. Se tivesse 100% ordens, falando assim, apoio sem nenhuma crítica, né? Nós estamos apoiando, mas nós queremos deixar esse parênteses de observação quando bloqueia a estrada e quando depreda patrimônio. Isso nós não admitimos, porque ninguém é culpado do que está acontecendo. Logicamente, o cara quer ir lá, comprar as coisas e voltar, ou mesmo entregar alguma coisa, ele tem todo o direito. O caminhoneiro tem... Qual é o direito do caminhoneiro? Simplesmente ficar parado. Guarda o carro em casa, guarda o carro na garagem e não trabalha. Cruza os braços. Isso daí é uma greve que, com certeza, abala mais do que, às vezes, acometendo certos exageros, colocando fogo em pneus, essas coisas que comunista faz. Isso é coisa de comunismo, né? Isso, pedir às pessoas de ir e vir é comunismo. Mas nós estamos com os caminhoneiros, desde que eles estejam fazendo uma greve, uma paralisação pacífica. Então, como você está fazendo de uma certa forma pacífica e diminuir o bloqueio nas estradas, nós estamos totalmente com os caminhoneiros, né? Sempre a ordem, até mesmo o Bolsonaro e outros candidatos a presidente da República concordam com a gente. Faça sua greve, mas faça sua paralisação, mas não venha cercear o direito de ir e vir das pessoas. E o problema central está justamente no governo, porque o governo, ele é inchado, é corrupto, por ele ser inchado e ter muito dinheiro, ele é corrupto, ele é atrativo, então as pessoas não querem largar do osso, porque tem muita concentração de poder, tem muito dinheiro envolvido. Esse é o problema central da crise. E as pessoas não entendem isso, porque elas querem que o Estado faça tudo, investimento, escola, saúde, habitação, transporte, tudo ela quer que o Estado faça. E a Constituição obriga o Estado a fazer, ou seja, até o Estado está engessado para poder fazer um outro tipo de organização. Como seria o outro tipo de organização? Seria você dar incentivos, até mesmo abatimento de impostos, ou mesmo a sociedade fazer por si só, sem nenhuma contrapartida, de projetos de infraestrutura ou mesmo ter serviços públicos. Porque uma empresa pode, eventualmente, administrar uma escola, a fazer novas escolas, e as empresas darem o ensino gratuito. Isso pode ser feito perfeitamente. Isso vai bater, vai dar muito problema aí no mercado, mas é uma alternativa. Você dá estudo, dá saúde, de graça para a população, vindo das empresas. E logicamente, o governo ajudando nessa organização. Esse é um passo para você desafogar os custos do governo. Ele vai permitir à sociedade fazer mais barata, mais rápida, ao mesmo tempo atender melhor a população e, consequentemente, ele vai ganhar em imposto, ele vai ganhar em arrecadação. E, aos poucos, ir desonerando, porque se você não tem investimento mais, você não tem mais aquele dinheiro para fazer o investimento. Então, à medida que vai diminuindo a dívida, o governo vai ficando superavitário, você vai tendo dinheiro para quitar as dívidas e baixar radicalmente os impostos, porque os juros já estão baixos. Tirando do cartão de crédito dos bancos, o juro, a Selic, está dentro de
de uma área razoável. Então, o que precisa é realmente diminuir o Estado para que a sociedade possa fomentar o mercado de trabalho, gerar empregos e evoluir a sociedade. É isso que o monarquista pensa assim. Agora, as pessoas que não têm contato com a doutrina monárquica não pensam dessa forma. Elas pensam diferente. Elas pensam que o governo tem que fazer, que tem que arrumar um cara honesto, tem que ir lá, tem que administrar. Não é isso, não é esse tipo de pensamento, não é esse tipo de raciocínio. As pessoas não entendem, ou não conseguem entender a administração. Meu pai mesmo era uma pessoa completamente ignorante em relação a isso. Hoje, através de mim, ele tem informações muito mais claras do que é para ser feito. E não tem como questionar. É inquestionável o pensamento. Inquestionável o pensamento de que a sociedade deve gerir. E o governo tem que fazer coisas mínimas, que é a segurança nacional e que é a negociação em relação a países, ao comércio internacional, à diplomacia internacional. É isso que é para ser feito. O resto a sociedade faz. E a sociedade vai fazer tão bem feito que as taxas de juros caem, o empréstimo fica facilitado, o empréstimo internacional. Abrir o setor bancário, você tem que abrir o setor bancário, permitir que os bancos entrem no país, a maior quantidade de bancos possível, permitir a fomentação de bancos locais e resolver o problema de diminuição dessa regulamentação. Regulamento, é muita regra para impedir a livre concorrência, porque as regras atuais são para grupos armados, grupos de domínio. Por isso que as pessoas não querem a monarquia, porque a monarquia quebra essa cordão umbilical com relação à politicagem. O monarca ele vai exercer um poder de veto contra políticas abusivas da população. O monarca vai fazer uma fiscalização e vai gerir a possibilidade de tirar esses políticos. Ou faz um plebiscito, quer dizer, um referendo, aliás, para tirar políticos, ou mesmo ele dissolve o parlamento numa situação dramática. Então, veja, o monarca consegue resolver a política na canetada, mas, ao mesmo tempo, ele não vai precisar fazer isso porque o poder em Brasília vai diminuir da monarquia. Você passa a ter muito mais poder nos estados e municípios e o governo federal, ele acaba o poder. Ele fica limitadíssimo. Não vai ter Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, não vai ter CLT, não vai ter nada disso. Vai simplesmente diminuir o poder do governo, porque ele só vai fazer negociações internacionais. Ao mesmo tempo, estados e municípios vão cuidar da gestão do desenvolvimento. E a sociedade é quem vai fazer. E o que a sociedade não puder fazer, o que a sociedade não puder fazer por si só, o município faz, o estado faz e o governo federal faz. Aí acaba o problema, porque você não tem mais sindicatos, não vai existir sindicato que toma conta de tudo, isso não vai mais existir, porque você vai ter um livre mercado e um mercado aquecido, onde você vai ter emprego adoidado e você não vai precisar nem de lei, a própria pessoa vai negociar com o patrão, porque o patrão tem interesse de manter aquele cara. Por quê? O mercado está tão aquecido, está tão extremamente aquecido, que não vai restar outra alternativa se não pagar muito bem aquele empregado. Porque senão ele perde para o concorrente. Então, quando você tem um mercado aquecido, você não tem regulamentação. Você tem competição entre patrões buscando aquela mão de obra. E vai faltar mão de obra, as empresas vão cuidar do ensino para fomentar
mão de obra qualificada. Então, não vai ser o governo que vai cuidar, não vai ser a prefeitura. Pode-se fazer um convênio, ou seja, as empresas investem no ensino, com certeza vai ser uma coisa excelente, ao passo que você vai reduzir os impostos, porque as empresas vão fazer esse trabalho. Vai reduzir o imposto, aumenta o consumo, e esse ensino que as empresas vão dar vai ser para a formação do ser humano como um todo, ao mesmo tempo vai fornecer mão de obra, né? Pode acontecer uma explosão tão grande do crescimento do Brasil numa monarquia que vai ter que trazer mão de obra de fora, porque vai ser tanta demanda, tanta venda, tanta prosperidade, porque você vai ter aí o setor privado fazendo a infraestrutura que deve ser feita de forma muito mais barata. A gente deu um exemplo aí, por exemplo, daquela ponte de uma cidade que fez uma ponte que estava orçada em 2 milhões de reais, ela fez com 5 mil reais. Então, você pode fazer uma estrada um centésimo mais barata, 400 avos mais barato do que na atual situação, porque toda vez que alguém faz alguma coisa é para tomar o dinheiro da população. Aqui mesmo mexeram na pracinha de casa e fizeram contorno nos canteiros. Não fizeram nada, estragaram a pracinha. Tiraram uma parte da pracinha, porque estava ali meio ruinzinho ali uma parte, estava rachado, mas estava perfeitamente a planta, tudo funcionando, tudo certinho. Virou um lixo a pracinha da minha casa. Por quê? Eles mexeram e não resolveram nada, eles pioraram a pracinha. E gastaram uma fortuna, propina, desvio, obra mal feita, obra desnecessária, obra incompleta, porque tá horrível a pracinha, o chão tá uma merda. Antigamente tinha uma coisa mais assentada, mais bonita, mais racional, mas não. Vieram aqui e deixaram pior do que estava. Isso é um exemplo de ineficiência. Esse dinheiro que pudesse não ter mexido na pracinha, esse dinheiro que não era para ter usado na pracinha, podia ter abatido do imposto de renda ou dado uma outra coisa, ou feito outra coisa, mas não. Eles fizeram um trabalho porco aqui na frente da minha casa. É um bairro bom, um bairro nobre, e mesmo assim vieram. Por que não faz um bairro, uma pracinha para as pessoas, um parque, uma academia ao ar livre, gasta dinheiro com áreas mais humildes, não precisava vir aqui zoar com a pracinha nossa e dizer que fez alguma porcaria. Ficaram aí uma semana, 10 dias só fazendo bobagem, né? Botaram também guardas municipais, ficou aqui os 7 dias, aí os caras foram embora. Era uma guarda artificial. Então, pega essa guarda e leva para bairros perigosos, né? Faça uma coisa mais bem feita. Mas, infelizmente, a prefeitura não sabe fazer, o Estado não sabe fazer e o governo federal não sabe fazer. No fim, quem sai prejudicado é a população, porque gasta demais e aí tem que aumentar ICMS, um monte de coisa. Se fizessem as coisas necessárias com um custo verdadeiro, já que é uma máfia, com certeza o IPTU seria muito mais barato, sobraria dinheiro para fazer outras coisas. E a constante do negativo daqui da cidade é constante, eles mexerem no orçamento e deixar o orçamento negativo. Uma cidade que tem 700 mil habitantes e que tem a terceira maior arrecadação do Brasil, depois de Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, parece que é essas três capitais. Depois vem São José dos Campos, aonde eu moro. Então você tem uma cidade pequena, rica, mas 5% do que arrecada aqui fica aqui. E depois vai alimentar outras cidades aí, que as cidades que não têm condição, porque o governo escraviza, com Bolsa Família, com Bolsa Esmola, sem infraestrutura.
O governo não mexe em cidades pequenas, o governo não incentiva obras em cidades pequenas, porque eles querem dominar a população com Bolsa Família. Essa é a questão. Vamos deixar aquela cidade um lixo e vamos fazer o povo ficar dependente e votar naquilo que nós queremos. É isso que a população sofre há décadas, como é o Nordeste. Veja que o Nordeste não melhora. Eles fazem uma obra, mas se você for olhar, verdadeiramente o Nordeste está uma porcaria. Poderia não ter sede, poderia estar realmente desenvolvido, descentralizado o país, não dependendo de São Paulo e não dependendo mais do Rio. Criar realmente regiões independentes completamente uma das outras. E aí juntar as regiões para turismo. Então você só vai lá para o Nordeste para fazer turismo. Em São Paulo você não tem dependência. Você não pega uma mercadoria aqui e leva para o Nordeste. O Nordeste pode produzir esses produtos com infraestrutura financiada por empresas do Nordeste, né? O Nordeste que financia. Então, aquela região que sair um pouco da dependência do governo federal é que vai realmente prosperar, é que vai realmente dominar a nação brasileira. Então, nessas próximas eleições, quando você for votar, não vota só em cara inteligente, o cara, por exemplo, inteligente eu digo, né? O cara é culto, fala bonito, não. Não é nesse cara que você tem que votar. Também não é somente no cara que você acha que ele é honesto. Não, você tem que votar num cara que ele pense em descentralizar, em desafogar o poder local do Estado e fazer a sociedade fazer. E essa pessoa tem a capacidade de administração. É como diz o Luiz Felipe, não fecha a conta. Você vai ver, por exemplo, o estado que está mais grave hoje em dia, que é o Rio de Janeiro, que está devendo para Deus e o mundo, veja como é que é administrado o Rio, de uma forma horrível. Por quê? Não deixa a sociedade do Rio investir. O governo ele obriga a ele mesmo ter todo o comando de absolutamente todo o Estado. Ele pega o dinheiro e desvia. Ele desvia para outro país, ele faz um monte de gente ficar rica. E aí o carioca passa aí a viver da fila do pão. Inclusive o Rio de Janeiro, com tanta royalties do petróleo, tanto royalties de minério, como que pode o Rio ficar devendo aí dinheiro e não pagar funcionário público e nem aposentadoria? É uma pouca vergonha. É isso, o carioca vai lá e vota nas últimas eleições, ou faz a prévia, de pessoa ligada à igreja. E daí o cara ligado à igreja, ligado a culto, e daí, se o cara não sabe administrar, por que elege esses caras? De repente tinha ali um concorrente, um candidato bom de administração, honesto, com um partido menor, em vez de o carioca ir lá votar, né? Nesse cara, foi votar em cara de pastor, sei lá, padre, pastor, não conheço muito o negócio, o Rio de Janeiro, e aí o que acontece? Se deu essa crise, porque toda hora estão desviando dinheiro, toda hora estão fazendo errado. Se o cara não está desviando dinheiro, o cara está fazendo errado, o cara está fazendo obra que não deve, o cara está enchendo, o cara está favorecendo quem não deve, né? Inclusive, esses dias está tendo uma denúncia em relação ao delegado Francisquini, que a Petrobras está pagando adiantado, o amigo do presidente da Petrobras está pagando adiantado um banco para favorecer o cara, né? Em vez de fazer uma decisão equânime para todo mundo, se for pagar adiantado, paga todo mundo adiantado, mas não. Escolhe os amiguinhos para pagar, para depois ir lá na frente e ganhar alguma vantagem. Fica uma sensação, essa sensação que fica. Fica uma sensação de que o cara vai ganhar vantagem, de que o cara vai realmente
ganhar alguma coisa com isso, né? Vai ganhar influência, vai ganhar poder, qualquer coisa, o cara vai ganhar, vai levar vantagem de alguma forma. Quer seja financeira, quer seja poder, quer seja influência. E isso não é justo. Então, o delegado Francisquini está denunciando e quer que o presidente da Petrobras seja mandado embora. Por quê? Porque é o favorecimento indevido, ilegal de amigos e companheiros. Aliás, a moda companheiro tá acabando, né? Graças a Deus, esse negócio de meu companheiro. Deus me livre. Se alguém chegar perto de mim e falar assim, companheiro, eu já corto o cara. Não tem essa de companheiro, não tem essa. Você tem amigo, colega, mas companheiro? Companheiro só tem companheira para mim, né? Então o cara me chamar de companheiro, eu já sei que o cara é esquerdista. Então, Lula lá, PSTU, PSOL, é sindicalista. Ó, tô fora desses companheiros. Que através desses companheiros, eles são os caras da fila do pão e o companheiro maior, que ainda, embora esteja preso, manda ainda no país, né? Então ele tem um monte de companheiros ainda fazendo lambança na vida do brasileiro. Mas é isso aí, pessoal. Gostaria que vocês refletissem essa live e que pensem realmente sobre isso que eu estou falando. O brasileiro tem que entender que o problema está no inchaço da máquina pública. Muita atribuição, muita coisa para o Estado faz tudo, o Estado provê tudo. Não, tem que tirar a influência do Estado e deixar a sociedade fazer, as empresas, o agronegócio, a indústria, o comércio, fazer as obras e administrar e gerar empregos e riqueza. Deixar o governo o mínimo possível com poucas atribuições. Aí você vai ter uma mudança absolutamente radical em todos os setores da sociedade. É um efeito cascata que vocês não têm noção do efeito de uma mudança brutal que vai dar na sociedade. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e prosseguimos com a programação. Deixe seu like, se inscreva, porque o canal Monarquia Livre, Monarquia Games, não vem só para fazer você aqui se informar, mas sim fazer com que você seja diferente de outras pessoas e mobilizem as pessoas para realmente mudar verdadeiramente o nosso país. Valeu, um grande abraço e até uma próxima live.